Olá, já tem um tempo que eu não passo aqui, né? E hoje eu resolvi fazer uma gravação. O tema hoje é irmandade. Quero falar um pouco dessa coisa da relação de irmãos. Eu ando ampliando os meus estudos e quanto mais eu amplio, mais vou chegando à conclusão, né, de como que o conhecimento sobre o ser humano é infinito. E, em geral, eu me afino com teorias e práticas que eu percebo que tem sentido, porque em 35 anos, né, trabalhando com as pessoas, a gente precisa ver as teorias nas vidas reais, porque senão as teorias ficam soltas no tempo, no vento, e elas não fazem muito sentido se a gente não conseguir ver na vida contextualizada, que até isso é uma coisa do Paulo Freire, que ele defende todo o tempo, inclusive na prática educativa. Então, a relação com irmãos é um negócio muito, assim, eh, amplo, vamos dizer. Na verdade, a gente pressupõe que o fato da gente ser irmão por sangue é suficiente. Se nasceu já irmão, por si só, vão saber ser irmãos, sabe? E na verdade a palavra irmão, até onde eu acredito, tem a ver com divisão, tem a ver com compartilhamento, tem a ver com aprendizado de parceria, tem uma parcela de competição, né? Dentro de um plano saudável, que a gente vai dizer assim. Mas a maior parte dos pais e das mães não cuida muito de olhar esse aspecto da construção da irmandade como um campo, um lugar a ser cuidado com capricho, para que realmente, para além do sangue, os irmãos possam ir aprendendo a lidar com suas diferenças, sem que isso represente ser mais ou menos. Porque rola muito isso, né? Às vezes um acha que é mais, o outro acha que é menos, às vezes isso fica implícito, às vezes os pais cometem esse deslize de supervalorizar um e desvalorizar o outro. Enfim, o que no final vale dizer é que o fato de sermos irmãos de sangue não significa necessariamente que nós vamos ter uma experiência ao longo da vida de uma irmandade saudável, de uma irmandade que faça da irmandade um estilo de relacionamento. E aí é por isso que a gente vê muitas famílias que, na medida que o tempo vai passando, eles debanda, ou então, na verdade, vão fazer lavagem de roupa suja no dia do Natal. É, tem crise com um, e aí, na verdade, tem aquele que some, tem aquele outro que é o que quer tirar vantagem. Então, é a coisa mais rara que tem, na verdade, é a gente ver uma irmandade sadia. Mas existe, porque eu já vivi, já vivenciei, já passei com algumas pessoas que me apresentaram essa experiência. Então, assim, fica uma coisa para os pais e mães, sabe, ficarem atentos para cultivarem entre os seus filhos o sentimento de amizade, incentivar entre seus filhos a experiência da divisão, do compartilhamento, porque entre irmãos dentro da própria casa vai se aprender como lidar na vida, na hora que for ter um grupo de trabalho, na hora que for participar de uma instituição. Então, é muito mais importante do que a gente imagina. Não dá para delegar a função dos irmãos e de irmandade apenas o fato de terem o mesmo sangue. Dentro da linha agora que está sendo super divulgada, que é da constelação familiar, e do pouco que eu tenho lido sobre, porque é interessantíssimo, eu tenho vivenciado umas sessões assim, eu tenho passado por umas sessões assim, a irmandade, um sistema familiar, ele tem uma hierarquia, e essa hierarquia é o pai, a mãe,
né? E embaixo vem os filhos, e do mais velho para o mais novo, cada um com seu lugar. Eu brinco porque meu irmão abaixo de mim, quando a gente sentava na mesa, todos nós lá em casa tínhamos nossos lugares definidos. E aí o meu irmão abaixo de mim vivia querendo sentar no meu lugar para me sacanear. E eu ficava pau da vida, eu nunca deixei. Eu falo, não, esse lugar aqui é meu. Mas virava, mexia, a gente já era adulto. E ele ficava tentando, me zoando, querendo sentar na minha cadeira. E eu sempre fui muito brava e sempre quis defender o meu lugar, né? É uma lembrança que me ocorre aqui. Mas existem outras teorias, num plano mais sutil, que diz que quando a mãe não é muito disponível para ter muitos filhos e acaba que ela tem, hoje em dia não é mais comum, mas antes era, né? Essa mãe não tem energia, então é muito comum que às vezes isso alimente a rivalidade entre irmãos, porque um acaba tirando energia um do outro e ficam na disputa pela energia da mãe, que no primeiro momento é a figura mais importante, e depois também em relação à figura do pai. Então não há energia para todos. Há também um outro ponto que eu gostaria de falar, que é o da afinidade, assim, né? Claro que tem o componente da afinidade, e isso, a afinidade é um negócio que é difícil de se explicar, mas é comum também que um, às vezes, tenha uma afinidade maior com um do que com o outro, né? E isso, desde que haja relação de respeito entre todos, é algo que não deveria ser incomodado por ninguém, né? Há também a situação em que visivelmente há uma preferência, que também é uma situação muito acontece e há muito desagradável, né, porque quando se tem a preferência, aquele que é preferido, embora ganhe alguma vantagem às vezes, isso serve de peso para ele carregar e, em geral, os irmãos ficam muito irritados e incomodados com isso, e com razão, né. Então, sempre que há uma preferência no sistema familiar é muito complicado e normalmente é por uma razão psicológica de quem está preferindo, o pai, a mãe, ou uma avó, uma tia, ou até uma babá. Então, essa questão da preferência é sempre um dilema. Fora isso, ainda existem as questões mais complexas, né, das adoções, que eu acho que mereceria um vídeo à parte. Mas às vezes, quando acontece uma adoção, se não for muito bem cuidado, e em geral não é, né, esse adotado às vezes chega e ele não pertence àquele ninho real, sanguíneo. Então, se não for bem cuidado, se não for construída uma irmandade pelo plano do afetivo, né, esse que chega fica sempre se sentindo estranho no ninho. Ou então, às vezes, esse que chega é mimado, que todo mundo tem peninha dele, né? Enfim, irmandade é um negócio que tem muitas nuances e muitas facetas. O que seria o ideal seria que a gente fosse capaz de, a partir da irmandade, a gente ter esses aprendizados bacanas de relacionamento. Dividir um brinquedo, dividir um biscoito, ajudar, o mais velho ajudar, ensinar, serem amigos, serem confidentes, poder contar um com o outro na dificuldade, partindo do princípio de que nesse mundo que a gente vive é difícil ter amigo de verdade, né? Então, assim, seria muito bom que todos os irmãos tivessem essa consciência para que fosse cultivado por parte de todos numa relação de partilha equilibrada, porque também não vale um dar mais e o outro só receber, né? E ainda recebe achando que o que está recebendo é de direito, né? Então, essa coisa do equânime, da equidade, da fraternidade, da irmandade consciente, afetiva, amorosa, acho isso muito inteligente. Mas para chegar nisso, os pais que têm que cuidar. Fica na mão dos pais cuidarem para que no desenvolvimento desses filhos desde a infância, esses princípios da fraternidade sejam cultivados, ensinados, sejam exemplo, que os pais possam ser exemplo disso, para que a gente possa utilizar da irmandade, que é um tipo de relação humana, é uma tipologia da relação humana, e que a irmandade fosse, assim, um estilo de relacionamento forte do ponto de vista da vida.
tá bom? Fica aqui essas coisas soltas a respeito de Irmandade que hoje eu estava bem afim de falar. Um beijo grande para vocês e até a próxima.